Yes. Saúde para você. 5h37 em Manaus. Nós estamos de volta aqui com o Jornal Rio Mar em Notícias, agora no quadro Saúde para você. Vamos falar sobre o câncer de intestino. Estamos ao vivo também na nossa página no Facebook. Você que nos acompanha pela 103,5, pode acessar o Facebook da Rádio Rio Mar. Estamos ao vivo. Deixa a sua pergunta, participe também por meio do nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida sobre o câncer de intestino? Manda para a gente, 99142-5676, porque o cirurgião geral e aparelho digestivo da Sensumed Oncologia, Dr. João Bergamasco, já está aqui nos nossos estúdios para esclarecer as dúvidas, porque o câncer de intestino tem aumentado de forma considerável na população e também é conhecido como câncer de cólon ou coloretal. O câncer de intestino tem os seus sintomas muitas vezes negligenciados pela população, que confunde com problemas relacionados a outras doenças. Doutor João, seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite em nome da Sensumed Oncologia, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre uma doença que vem crescendo muito na nossa população e que às vezes as pessoas não conseguem perceber sintomas iniciais e acaba que quando descobre o problema já é algo mais avançado. Doutor João, esse aumento dos casos de câncer de intestino, ele está ligado principalmente aos hábitos alimentares? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, o principal é a alimentação, né? Então, aquelas pessoas hoje, né, esse mundo moderno, a gente come tudo fora de casa, tudo industrializado, tudo enlatado, o fast food, né? Então, tudo que é rápido, enlatado, gorduroso, tem alguns fatores que facilitam o desenvolvimento do câncer. E um outro fator é que a nossa população está envelhecendo. Então, a gente vive mais, né? E isso aí também é um fator de risco. Então, todo mundo, depois dos 60 anos, vai ter uma chance maior de ter um problema como um câncer coloretal, por exemplo. E, doutor, a gente falou agora há pouco na introdução sobre os sintomas serem confundidos com outros sintomas de outras doenças, né? Quais são esses sintomas? Como você pode, de repente, suspeitar que está com câncer? Então, o principal sintoma que chama a atenção é o sangramento nas fezes, né? E tem pessoas que têm muita dificuldade para evacuar e aí acha que são as famosas hemorroidas, né? Realmente as hemorroidas são as principais causas de sangramento. Porém, tem pessoas que têm sangramentos discretos que não percebem nas fezes ou menosprezam, porque quem tem hemorroida sangra normalmente com mais frequência, porque é uma pessoa que tem dificuldade de ir ao banheiro, tem constipação, as fezes endurecidas. E a pessoa que tem o sangramento devido ao tumor intestinal, às vezes são sangramentos episódicos, né? Quando o tumor está crescendo e as fezes, ao passar pelo intestino, encosta no tumor e rompe um vasinho e sai junto com as fezes. Então, às vezes, são sangramentos um pouco mais espaçados, um pouco mais esporádicos. E a diferença é a quantidade de sangue. O tumor sangra muito e as hemorroidas, às vezes, sangra pouquinho, mela só o papel. Já o câncer, você nota o vaso ficar avermelhado com grande quantidade de sangue. Doutor João, como a doença é detectada e tem uma faixa etária para iniciar os exames? Então, hoje, né, no último consenso americano, se definiu que a partir dos 40 anos, todas as pessoas devem fazer um exame chamado de colonoscopia. É o melhor exame para verificar todo o intestino. E quem tem algum histórico na família deve antecipar em 10 anos a realização desse exame. Então, se eu tenho um histórico na minha família de algum parente próximo que teve um câncer intestinal com 38 anos, com 28 anos eu já tenho que fazer a primeira colonoscopia. Se não tem o histórico na família, a partir dos 40 anos deve fazer a colonoscopia, mesmo sem sentir nada. É um exame para rastrear, para verificar todo o intestino, já identificar o problema e já resolver. Porque às vezes tudo começa num pólipo. É como se fosse uma verrugazinha dentro do intestino, bem pequena, que na hora da colonoscopia já consegue identificar e já resolve, já vai lá e tira, né? Então, o exame da colonoscopia, além de identificar o problema, já pode resolver quando ele é inicial. O senhor falou aí desse exame colonoscopia. Quando toca nesses exames, muitas pessoas se assustam, né? Tem medo de fazer. Como é que é esse exame? A população precisa se preocupar? Dói, não dói? Explica pra gente aí para tirar um pouquinho desse medo. Então, o exame de colonoscopia,
Hoje, ele é feito por profissionais de excelência, qualificados, que estudaram vários anos para poder realizá-lo. Ele não é um exame inerte, ele é um exame que pode ter complicações, né? Pode haver, por exemplo, uma perfuração do intestino na hora do procedimento. Mas hoje os profissionais são excelentes, hoje fazem esse exame com rapidez, em torno de 15 minutos faz o exame, ele é feito em clínicas ou em hospitais, com a presença de um anestesista, então a pessoa vai dormir na hora do exame, às vezes nem lembra que fez. Então, quando fez, já está em casa, né? Quando acorda, já está em casa. Então, assim, procurando bons profissionais, você pode fazer com muita segurança, mas eu também tenho que falar que, mesmo em mãos de excelentes profissionais, sempre tem um risco mínimo de acontecer, que é a perfuração intestinal. E como é que a população pode se proteger da doença? Então, primeira coisa, ser saudável, né? Tentar manter um peso adequado, né? Os obesos é um fator de risco, a obesidade é um fator de risco para o câncer intestinal. Então, manter um peso adequado significa que a pessoa come bem, se alimenta bem, faz exercício, né? E isso hoje a gente vê que para todos os cânceres praticamente é um fator de proteção, né? Então, comer bem, ser saudável e a partir dos 40 anos começar a fazer os seus exames de rotina, né? Hoje a gente faz exames de sangue, e a colonoscopia é o exame padrão. Doutor João, a gente comentava agora há pouco, durante o intervalo, sobre a incidência ser maior nos negros. E isso é uma questão que se comprova, mas que não se sabe a explicação. Porém, o senhor também mencionou que em países desenvolvidos também está aumentando essa incidência de câncer de intestino. Isso. Provavelmente os negros eles têm uma facilidade genética. Dentro das células dele existe um fator que pode predispor. Mas não basta ter o fator, né? A pessoa tem que se expor a alguma substância que vai fazer o desenvolvimento da doença, né? Então não significa que quem é negro vai ter a doença, mas tem uma facilidade. Então quem já é negro, come super mal, come muita gordura, não se alimenta de forma adequada, as chances vão ser maior. E em relação aos países em desenvolvimento e desenvolvidos, é por conta da alimentação, comer menos coisas, né, menos vegetais, menos frutas, e hoje fazer o consumo de mais corantes, coisas industrializadas. No dia 26 de abril ocorre o encontro de especialistas, profissionais e estudantes da área da saúde para discutir atualizações sobre o diagnóstico e tratamento de câncer coloretal. Qual a expectativa, doutor João, para este evento? A gente está bastante ansioso, aguardando toda a população, todos os profissionais de saúde, os estudantes de medicina, vão ter vários profissionais de excelência da nossa cidade, né, grandes cirurgiões, grandes oncologistas clínicos. A gente tem convidados de outros estados vindo participar com a gente, e o objetivo é fazer com que se discuta em grande nível as melhores formas de tratamento, a terapêutica multidisciplinar, para resolver e tentar minimizar esses casos de câncer intestinal. Então eu convido todos a estarem participando, é uma oportunidade fundamental para a nossa população, e para a gente estar divulgando e orientando a população sobre essa doença que vem crescendo e que vem matando cada vez mais, e que se a gente descobre de forma precoce, a gente consegue curar. Então, espero todos lá no primeiro simpósio, né, de câncer coloretal da Sensumed, na sexta-feira. Antes de encerrar sua participação, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os dados, como é que a gente está aqui no estado do Amazonas em relação à quantidade de pessoas que são acometidas por esse tipo de câncer e o tratamento. Então, a gente tem dados mais gerais, dados do Brasil. A gente tem um dado de 2016 que evidenciou um total aí de 18 mil pessoas do sexo masculino e 17 mil pessoas do sexo feminino com diagnóstico de câncer intestinal. Na nossa região é semelhante, são dados semelhantes. Normalmente, o câncer intestinal ele é o segundo na população masculina e o terceiro na população feminina. Mas isso varia de cada estado, isso é no quadro geral. O que eu tenho para falar para vocês é que é bem frequente a gente ver esses casos avançados nos pronto-socorros, pessoas sendo operadas de emergência por conta de obstrução do intestino por conta de um tumor. Ou seja, com certeza é uma pessoa que já vinha tendo sintomas, demorou meses e anos para procurar um atendimento e aconteceu do tumor crescer tanto que obstruiu a luz do intestino, né? Então, quando isso acontece, são quadros mais graves, o prognóstico é reservado, tem pacientes que morrem nos pronto-socorros devido a isso, porque a cirurgia se torna arriscada.
Então, a melhor escolha é perceber a alteração do seu hábito intestinal, perceber se tem sangramento nas fezes, se você tem histórico na família, se você tem mais de 40 anos, procurar o atendimento, fazer os exames, porque às vezes pode se resolver, né, com alguma coisa extremamente inicial e resolver e curar, né? Então é importante estar atento aos sintomas. Dr. João Bergamasco, cirurgião geral e aparelho digestivo da Sensumed Oncologia, muito obrigado pelas informações e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço, foi excelente. Espero que a população tenha aprendido e percebido o quão importante é se alimentar bem, fazer exercício e atentar, né, para a sua saúde. Muito obrigado. Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania. E você que nos acompanha por meio das redes sociais, compartilhe essa live para que as informações cheguem aí para outras pessoas também. Cuidar da saúde é sempre uma boa. A gente traz a reportagem agora do Ítalo Bianco, falando que 630 milhões de litros captados diariamente aqui no Rio Negro, cerca de 40% desse líquido é de